Paz seja convosco. Estamos aqui para meditarmos juntos mais uma vez uma mensagem que nos traz algo muito interessante, muito importante para as nossas vidas, que é como nós passarmos e enfrentarmos uma tempestade. Temos muitas passagens na Bíblia que falam de tempestade, mas eu quero me referir a um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e 28, onde Paulo, quando estava navegando para Roma naquele navio, após ter trocado de navio na ilha de Creta lá, eles trocaram lá então de navio para estar então continuando sua viagem, mas esse navio passou a enfrentar uma grande tempestade em alto mar, após se lançarem ao mar. Eu tenho aqui alguns versículos específicos que falam um pouquinho dos detalhes dessa tempestade. No capítulo 27, eu quero ler o versículo 15, primeiro, que diz assim: sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, demos mão a tudo e nos deixamos ir à toa. Então vocês vejam bem que não tinha outra solução, eles deixaram o navio ser conduzido pelo vento, pela tempestade, pela fúria do mar. E no versículo 18 diz o seguinte: como fôssemos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a aliviar o navio. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. No versículo 20 diz: não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Vocês vejam bem que a situação era bastante crítica, bastante difícil. Muitas vezes a tempestade, ela acontece nas nossas vidas, também de maneira repentina, e nos pega desprevenidos, e nos faz, muitas vezes, termos perdas. Mas uma coisa muito importante que eu quero ver, destacar e levá-los também a ler comigo, está no versículo 23 e 24, onde Paulo diz para todos no navio: esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Então Paulo já tinha uma segurança, ele já sabia que Deus estaria conduzindo ele. Mesmo no meio daquela tempestade, Paulo mantinha a fé, porque sabia que ele iria chegar lá, aonde Deus tinha destinado ele a chegar. Tem uma coisa curiosa também, que no versículo 10 do 27, diz assim, capítulo 27, 10 diz assim: dizendo: senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Então, já ali se antevia, Paulo já estava com uma noção do que Deus estava mostrando para ele, que a viagem não seria fácil. Gente, nós estamos numa viagem para essa vida, estamos trilhando um caminho que Deus nos mostrou para trilharmos. Deus tem um destino para chegarmos. Deus nos mostrou um destino onde Ele quer que cheguemos. Deus quer que cheguemos à sua glória, ao reino da sua glória, ao céu com Ele. Ele quer nos conduzir por esta vida. Mas nós enfrentamos nesta vida muitas tempestades, enfrentamos situações inesperadas. Paulo, por exemplo, quando estava nessa viagem, essa tempestade acabou levando o navio à deriva. Eles jogaram as cargas ao mar, perderam coisas, houve ali risco de morte. Os encarregados de levarem aqueles 276 pessoas tinha naquele navio, a maioria eram presos, Então eles, no momento que eles viram que os presos queriam fugir do navio, quando o navio encalhou perto daquela ilha chamada Malta, então eles queriam pular ao mar para fugir. Então os encarregados do comandante ali, os marinheiros, queriam matá-los a todos para impedir que escapassem, e Paulo estava no meio desse risco de morte, Então tantas coisas que nós enfrentamos muitas vezes, tantos riscos, tantos perigos, Mas uma coisa nós podemos ter certeza: Deus está sempre presente, Deus está sempre junto conosco, mesmo no momento da pior crise, da pior tempestade. Quando coisas ou pessoas se levantam contra nós, nós temos que saber nos comportar nesses momentos para não perdermos a bênção, porque Deus tem um destino para nós. Deus quer que cheguemos como Ele queria que Paulo chegasse a Roma. Deus quer que cheguemos a um destino que é o céu.
mas nós podemos perder, de repente, no meio da nossa caminhada, perder a bênção, como o povo do deserto, né? Por causa de não crer em Deus, por causa de não crer nas promessas de Deus, perderam a bênção de entrar na terra prometida. Então eu quero destacar com vocês aqui mais alguns versículos desse texto, de quando eles, então, após todos aqueles acontecimentos, o navio encalhou lá próximo a uma ilha, e eles puderam ver que estavam então em Malta, uma ilha da Grécia, e eles foram então acolhidos. No capítulo 28, aqui no versículo 1, diz que eles estavam nessa ilha, e no versículo 2 diz que os habitantes da ilha os acolheram, levaram eles lá para o abrigo deles, acenderam uma fogueira lá para aquecê-los, porque você sabe que Creta, Europa, é muito frio, né? Então estava muito frio, a Bíblia diz aqui no versículo 2 que era para eles se aquecerem porque estava muito frio. Então eles foram recebidos, foram ajudados pelos nativos daquela ilha, e por fim, em meio a toda essa tempestade, tribulação, Paulo descobriu que tinha nessa ilha um homem chamado Públio, e o pai dele estava doente, estava com muita febre, estava com diarreia. Havia na ilha um surto, né, de diarreia, e que naquele tempo não tinham os medicamentos que nós temos hoje, nem as prevenções quando surge algum surto. E então Paulo foi até o pai desse Públio e orou por ele, e o pai dele foi curado. Então todos os outros habitantes da ilha que estavam enfermos, que estavam com aquele surto, vieram a Paulo, e ele orou por todos, e todos foram curados. Então Deus, no meio da crise, no meio da tempestade, estava usando Paulo. Você às vezes não enxerga que no meio da crise Deus está com você, e mesmo no meio da tempestade, no meio da crise, no meio do perigo, Deus pode ainda fazer você dar frutos. Depende muito do nosso comportamento, depende da maneira como nós encaramos a crise, encaramos o momento. Às vezes a crise é através de uma pessoa, e nós declaramos guerra contra aquela pessoa, e então, na verdade, a gente deveria de estar levando para aquela pessoa a paz que nós temos dentro de nós, né? Então Paulo levou a cura, Paulo levou a bênção, mesmo ele estando em meio àqueles prisioneiros, para ser apresentado a César, para ser julgado por César. Ele estava então ali dando frutos para Deus e sendo um instrumento nas mãos de Deus. Deus sempre nos conduz a um lugar seguro, né? No versículo 1 do capítulo 28 fala que eles chegaram nessa praia, né? E assim por diante. Nós temos assim também no versículo, por exemplo, 41, diz o seguinte: dando porém num banco da areia, encalharam ali o navio. Fixa a proa, o navio ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas, ou seja, eles perderam o navio. Muitas vezes nós temos no meio da tempestade as nossas percas, e nós muitas vezes achamos que tudo acabou, mas não quando nós estamos debaixo da direção de Deus, não quando nós temos uma direção. Nós podemos e precisamos crer que Deus está conosco, como diz, né, o salmista no Salmo 23, mesmo que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está ali comigo. E então nós vemos ali que, apesar de todos os problemas, Paulo ele estava na direção de Deus, fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Eles ficaram 3 meses naquela ilha, eles ficaram ali por 3 meses, e quando eles partiram, a Bíblia diz aqui no versículo 10, diz o seguinte: que eles foram honrados pelos habitantes daquela ilha, e os habitantes daquela ilha trouxeram todos os suprimentos que eles precisavam para continuarem a viagem. Deus proveu para eles todos os suprimentos para eles continuarem a viagem. Então a Bíblia diz que tinha, no versículo 11 aqui do capítulo 28, tinha naquela ilha um navio que estava ali passando o inverno, estava lá ancorado, lá passando o inverno, um navio que tinha por nome Castor e Pólux, né? Ali diz o seguinte no versículo 11: 3 meses depois partimos um navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por nome, por insígnia, Castor e Pólux. Então vocês vejam que perderam o navio, perderam tudo que tinham. Deus restituiu para eles a viagem. Agora
podia prosseguir. Após 3 meses ali, descansaram eles. Paulo foi usado por Deus para fazer muitas obras, e por fim Deus proveu outro navio para eles continuarem a viagem. Então, quando acontecer o imprevisto, como aconteceu com Paulo, teve toda a passagem quando acenderam aquela fogueira, que Paulo ele foi mordido por uma serpente, esperavam que ele fosse inchar ali, morrer na hora, e por fim ele não morreu. Eles acharam que ele era um deus e tal, como a crença do povo daquela época, né? Os gregos acreditavam em muitos deuses e tal, achavam que Paulo era um deus. Mas depois disso eles viram que Paulo ele era um homem de Deus, o Deus de Paulo, e Deus usou, então esse Deus de Paulo usou Paulo para trazer para eles muitos benefícios e bênçãos. E por fim eles foram supridos, e Deus proveu para eles a continuidade da viagem. Quando você estiver no meio da crise, no meio da tempestade, saiba isso: Deus está com você. Deus vai estar restituindo para você tudo o que você perdeu no meio da crise, no meio da tempestade, e Deus vai estar provendo para você um meio para você continuar caminhando. Nós estamos enfrentando essa crise de coronavírus, mas nós não estamos perdidos. Deus está conosco. Tenha fé. Eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a entregar a sua vida, como sempre eu convido. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Essa tempestade de coronavírus que se aproxima, ela pode vir e passar por nós, se nós estarmos seguros nas mãos de Deus. Ore comigo nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, da pessoa que se entrega a Ti agora, eu entrego nas Suas mãos. Te peço, Deus, que o Senhor esteja cuidando dessa pessoa que está passando por crise, por tempestade na sua vida, que o Senhor esteja enchendo o coração dela de paz, para que ela possa levar a paz àqueles, Senhor Deus, que estão ao seu redor. Deus querido, estejas provendo todos os meios necessários para nós chegarmos até onde o Senhor quer que nós cheguemos. Protege a nossa cidade, nosso país, protege todos os países do mundo, meu Deus. Protege os nossos governos, nossos governantes, nosso prefeito, nosso presidente, nosso governador. Protege a tua igreja, a tua noiva, protege o teu povo, aqueles que clamam a Ti. Protege Jerusalém, Israel. Protege nossos familiares, nossos queridos, nossos amados. Guarda todos nas Suas mãos, que possamos todos chegar juntos ao destino que o Senhor quer que cheguemos, que é Teu reino, a Tua glória. Seja assim, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Fique com Deus. Até a próxima mensagem, até o próximo vídeo. Deus te abençoe grandemente. Saiba de uma coisa: Jesus te ama. Paz seja contigo.